Oi, eu sou a Carol Sotoyan e hoje eu tô aqui pra falar de um assunto muito caro aos roteiristas. Hoje nós vamos falar o quê? De trama, de plot. Então vamos lá, porque hoje a gente vai discutir 3 tipos de tramas segundo o Robert McKee. Bom, então esse é mais um vídeo que eu trago um pouquinho pra vocês sobre os ensinamentos de Robert McKee. Eu não sou a maior fã, apesar de parecer, porque eu sempre cito esse cara aqui, eu não sou a maior fã de manuais de roteiro, mas eu acho que é bom a gente conhecer a estrutura, é bom a gente entender como funciona mais tecnicamente o roteiro, pra que a gente possa adaptar e ver o que serve melhor para as nossas histórias. Uma coisa muito interessante que Robert McKee vai falar nesse livro sobre plot é que existem 3 tipos de trama: a arquitrama, a mini-trama e a antitrama. Mas antes da gente chegar lá, a gente precisa falar o quê? O que é trama? Porque a gente precisa começar do começo, não é mesmo? Muitas vezes esse termo pode causar um pouco de confusão com história e narrativa. Então, para deixar as coisas um pouco claras, eu quero falar um pouco aqui sobre o que é trama e o que é a diferença entre história, trama e narrativa. Para simplificar um pouquinho, a gente pode dizer que a história é o que acontece. A trama é por que acontece e a narrativa é como acontece. Eu vou dar aqui um exemplo de uma historinha. O Jorge foi visitar a Clarice e eles terminaram. Isso é uma história, é uma sucessão de eventos. O Jorge foi visitar a Clarice, depois eles terminaram, um evento seguido do outro. Agora, o Jorge foi visitar a Clarice e eles terminaram porque ele descobriu que ela traiu ele. Então aí nós temos 2 eventos da mesma forma, um seguido do outro, mas a gente tem a causa, o porquê que uma coisa ligou a outra. Então aí a gente tem uma trama. A narrativa seria: como que eu vou contar essa história? O Jorge vai ser o narrador? Ou os dois? A gente vai mostrar a traição antes e depois revelar que eles eram namorados e tal, e aí que eles vão terminar, ou a gente vai contar tudo em ordem cronológica? Vai ser linear ou não linear? Enfim, todas essas escolhas fazem parte, sim, da narrativa. Então, pra gente já voltar pro senhor Robert McKee, eu vou trazer então a definição dele sobre trama. Trama é a escolha dos eventos do escritor e sua colocação no tempo, ou seja, o que a gente acabou de falar aqui com o exemplo do Jorge e da Clarice. Então, o Robert McKee vai dizer que existe um triângulo. Esse pessoal gosta de inventar uma teoria com forma geométrica, eu acho que vocês já pescaram isso, né? Ele vai dizer que existe um triângulo e que em cada extremidade do triângulo tem um tipo de trama. Aí você vai falar, mas só existem esses 3 tipos de trama? Não, o que ele vai dizer é que na verdade todas as variações de design mesclam com esses tipos de trama que ele definiu, com essas 3 extremidades do triângulo. Então, a gente vai começar do começo, que é a arquitrama. A arquitrama ou arquiplot é a trama que fica lá no topo e que guia todas as outras. Ela é nada mais, nada menos, gente, que a nossa estrutura clássica, que o design clássico, que a jornada do herói, todos esses tipos de narrativa que a gente já tá muito familiarizado, que a gente, escuta história desde que a gente é criança, desde que o mundo é mundo, tá aí. Eu, inclusive, já fiz um vídeo só sobre a jornada do herói, mas não foi aqui nesse canal, foi no canal do Pandemônio, que eu participei algum tempo atrás, e eu vou deixar aqui nos cards pra vocês poderem ver o vídeo. E aí eu queria voltar com a jornada do herói, mas eu não queria refazer um vídeo que todo mundo faz, nossa, jornada do herói. Então eu decidi trazer aqui pra vocês esses 3 tipos de trama, que na verdade todas as outras 2 tramas, elas são fruto da arquitrama, ora diminuindo ela, ora negando ela. Vocês vão entender, a gente vai chegar até lá. Vamos pra arquitrama, um passo de cada vez. O Robert McKee vai falar que a arquitrama, ela é o basicão, ela é a carne e a batata do mundo do cinema. Eu achei isso ótimo, essa analogia. Aqui no Brasil a gente falaria que é nosso feijão e arroz, entendeu? Então ela é o básico, ela é o que sustenta. E quais são as características da arquitrama? A primeira coisa que a gente tem que reparar numa arquitrama ou em uma estrutura clássica é que ela tem causalidade, ou seja, tudo que acontece tem uma ação e tem uma reação. Nada tá ali por acaso. Se você olhar os meus vídeos sobre arma de Chekhov, a gente vai ver que pista é recompensa, acontece uma coisa porque vai acontecer outra, é tudo bem estruturado, nada tá ali por acaso, sabe? Então, são histórias bem amarradas, bem pensadas, o ponto A vai pro ponto B, uma coisa acontece porque outra aconteceu, uma coisa puxa a outra. Isso é uma das características básicas do arquiplot. A outra característica seria um personagem ativo. Na estrutura clássica a gente
gente vai ter esse personagem que quer alguma coisa e ele vai em busca, ele vai nessa jornada, né? Que é a jornada do herói, onde ele vai em busca de algo. E aí a gente vai para um outro ponto. Esse personagem ativo, ele lida com antagonismos, ou seja, com conflitos. Mas esse conflito, ele nunca é interior, ele é exterior. Então ele tá sempre lutando com forças exteriores a ele. Então a gente tem aqui um protagonista bem definido, com objetivo, ativo, que luta em busca do seu objetivo. Isso resulta também em filmes com tempo linear. E aqui eu não quero dizer que uma estrutura clássica não possa ter, por exemplo, um flashback, umas coisinhas ali bonitas. Não é isso. Eu tô falando que se a gente colocar na nossa cabeça, se a gente consegue montar essa linha temporal. Essa linha temporal, ela não se perde pro espectador. Ele não fica, ué, mas eu tô no presente, no passado. Não. Quando ele tá no passado, ele sabe que ele tá no passado. Então ela é linear, porque a gente entende toda a sucessão de eventos. E a gente também vai ter um final fechado. Ora, nós estamos falando de coesão, de causalidade, de tudo amarradinho. Nada mais justo que a gente tenha o final fechado, todas as perguntas abertas são respondidas. E aí na jornada do herói, esse protagonista, esse herói, ele volta pro seu mundo comum com o Elixir, ou seja, ele volta com um novo conhecimento, ele volta transformado e geralmente essas mudanças que acontecem no nosso herói, elas são irreversíveis. Ele volta e assim, ele é uma nova pessoa, a new hero. Então, como eu falei lá na frente, os outros tipos de trama que estão nessas extremidades do triângulo, um trava-língua bonito, eles são, na verdade, derivados da arquitrama. Mas como, Carol? Por exemplo, o próximo tipo de trama que a gente vai falar é a mini-trama. Ela é uma forma reduzida da arquitrama. Na mini-trama, a gente vai suprimir, a gente vai tirar alguns elementos da arquitrama e outros vão ser mudados. Enquanto na arquitrama a gente falou de um final fechado, na mini-trama a gente vai ter um final aberto. Isso não quer dizer que você vai largar ao meio da tua história do jeito que ela tá, não é isso. Quer dizer que nem todas as perguntas que foram feitas ao longo do filme vão ter resposta. Algumas coisas vão ficar mesmo em aberto e tá tudo bem. Outra coisa é que se na arquitrama nós temos um conflito externo, um antagonismo externo, na mini-trama a gente vai ter um conflito interno, muito mais psicológico, emocional. É uma área que eu gosto, não é mesmo? A gente pode ter multiprotagonistas ao invés de um protagonista único, como no Arquiplot, e a gente também pode ter um protagonista passivo, ou seja, ele não é aquele protagonista que vai ter um objetivo, não, ele é passivo. Eu tava analisando, é curioso você pensar assim, qual tipo de trama eu realmente gosto de consumir e qual eu me identifico mais. Eu fui olhar pros filmes que eu gosto e eles são mini-tramas, gente. 2 filmes que eu mais amo no mundo, O Inquilino do Polanski e Taxi Driver do Scorsese. Ambos estão muito mais na partezinha do triângulo que configura a mini-trama. Por quê? Porque a gente tem protagonistas com conflito interno, a gente não tem finais tão fechadinhos assim, a gente não tem tanta causalidade assim. É uma trama mais fluida nesses aspectos. Eu realmente amo, eu sou 100% mini-trama girl. Para usar um exemplo mais recente, eu diria que Joker, o Coringa, também flerta ali com a mini-trama, o que é bem lógico se você for pensar que Joker é tipo Taxi Driver, tira o taxista e bota um vilão da DC. E aí depois a gente vai pra antitrama. Aí você pode perguntar, a antitrama é totalmente diferente da arquitrama. É isso, mas assim, ela também está ligada à arquitrama, porque ela só surge como uma subversão da arquitrama. Então a antitrama, ela se define a partir do que ela não é. E de certa forma, por isso ela também está ligada à arquitrama, porque ela só surge porque a outra existiu e ela fala, não quero isso. E muitas vezes ela vem pra subverter e também pra ridicularizar a arquitrama. E aí, a gente vem também os paralelos. Enquanto a arquitrama, ela tem a causalidade, aqui, meu filho, aqui é um absurdo. A gente tem coincidência, não tem uma ação e uma reação rolando ali. Acontece porque aconteceu. Não sei. Só sei que foi assim. Não tem essa coisa de ação e reação. As coisas, elas não estão ligadas pela causalidade como na arquitrama. Os eventos, eles acontecem, mas eles não são marcados por uma conectividade, sabe? Tipo, eles não se conectam. Outra coisa também é que o tempo na antitrama, ele não é linear. Enquanto na arquitrama eu te falei que você pode usar flashbacks, etc, mas você sempre vai ter uma noção de qual tempo você tá, aqui na antitrama tu tá perdidinho, você tem lapsos de tempo, você não sabe se você tá antes ou depois, você tá perdido mesmo, no caso. Agora, enquanto na
Arquitrama a gente tem realidades consistentes, ou seja, a gente tem um universo ali com regras, a gente sabe, a gente entende aquele universo, ele faz sentido por mais ficcional e fantástico que ele seja, ele faz sentido porque ele é coerente, ele é consistente. Aqui na Antitrama a gente não tem nada consistente. As nossas realidades são totalmente inconsistentes, beirando ao absurdo mesmo. E aí você que já fez alguma aulinha de cinema na sua vida, você com certeza vai saber um exemplo clássico de Antitrama, que é o Cão Andaluz, do Buñuel. Esse filme, se você fica assim, gente, o que tá acontecendo? Onde é que eu tô? O que isso tem? O que esse olho cortado tem a ver com não sei o que? Antitrama. Tá aí, tô te contando. A gente também vai ter o 8,5 do Fellini, que é outro filme que está ali no aspecto da antitrama. Bom, então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Eu não sei se vocês perceberam, mas eu tô aqui morrendo de calor porque tá muito difícil gravar nesse calor, mas eu estou aqui o quê? Tentando fazer um conteúdo de qualidade pra vocês. E vocês podem só fazer uns negocinhos pra mim, tipo curtir, se inscrever, compartilhar, comentar, o que vocês acham? Deixa aqui embaixo o que vocês acharam do vídeo e faz uma lista aí. Quais são seus filmes favoritos? Vocês conseguem encaixar eles em qual trama eles estão? Em qual tipo de trama eles estão? Eu quero saber, tá bom? Um beijo e até a próxima.